Ok, pode começar. Então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alex Terrano, sou bibliotecário aqui da Universidade Federal de Pelotas e estamos dando início hoje à segunda semana do livro da biblioteca da Universidade Federal de Pelotas. Para uma mensagem inicial, então, eu convido o nosso atual coordenador de bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da UFPEL, bibliotecário Fabiano Malheiro. Obrigado, Alex. Então, como o Alex falou, nós estamos iniciando a segunda Semana Nacional do Livro da Biblioteca, esse ano com a temática Revivendo o Passado e Projetando o Futuro. Gostaria, então, de cumprimentar, nesse momento, todos os presentes. Agradeço a presença da professora Úrsula, nossa vice-reitora, por estar presente aqui conosco. Agradeço aos colegas convidados de hoje, a Aline, o Bira, a Carmen, que estarão contando um pouco, então, da trajetória das nossas bibliotecas. Agradeço a todos os colegas que trabalharam também para que fosse possível a realização desse evento, sendo no material de divulgação, ajudando a pensar o próprio evento, na impressão das fotos da exposição, na organização da exposição que a gente está fazendo lá na Biblioteca das Ciências Sociais, sendo com a separação de material também das bibliotecas que foi enviado para a exposição. Gostaria de lembrar, então, nesse momento, um pouco da nossa programação, Nós teremos, então, para início hoje, a nossa roda de conversa com os nossos convidados. Teremos a exposição de fotos e objetos lá na Biblioteca das Ciências Sociais, com o nome CISB Revivendo a História, que vai estar lá à disposição toda essa semana. Teremos as indicações literárias na Biblioteca do Campus Porto, com o tema O Pensar sobre Inteligência Artificial. Teremos as indicações literárias lá na Biblioteca do Campus Capão do Leão, com o nome Clássicos de Todos os Tempos. E, por fim, no dia 27, às 10 horas, nesse mesmo link, teremos uma palestra de encerramento intitulado O Impacto da Organização da Informação para a Evolução dos Modelos de Linguagem Baseados em Inteligência Artificial, com a bibliotecária Tayane Vieira. Dito isso, então, eu passo a palavra, então, para a professora Úrsula fazer uma fala inicial nesse nosso evento. Obrigado. Obrigada, Fabiano. Queria dar um bom dia a todas as pessoas aqui, dar os parabéns para vocês também pela organização dessa Semana do Livro e da Biblioteca. Acho que é importante que a gente reafirme sempre esse espaço, que é um espaço da academia e é um espaço de produção e de memória. Acho que essa questão do acesso à informação e essa informação, vocês trazendo esse tema do passado e projetando o futuro, achei super pertinente, porque a gente sabe que temos um compromisso com a guarda e a divulgação da informação, a possibilidade de pesquisa para o conhecimento nesse acesso, mas também a gente tem um compromisso com o registro dessa memória, daquilo que a universidade vive, do que todos nós que passamos pela universidade vivemos. Então, fiquei bem feliz assim, com a programação de vocês também. Saber que a Carmen está aqui, que é uma pessoa que trabalhou, foi minha orientanda, junto com a Aline também, trazendo essas possibilidades de apresentar as pesquisas, mostrar que os técnicos, junto com o Bira ali, também tem essa produção valorizando os nossos acervos, valorizando, através da pesquisa, também a divulgação da universidade através desse material que a gente tem, muitas vezes as pessoas não conhecem. Então, acho que isso é bastante importante também. Eu vejo que cada vez mais a gente tem que valorizar a biblioteca dentro das universidades, e essa interlocução com outras universidades que a gente tem feito. Então, trazendo também palestrantes, e às vezes também pessoas para fazer a qualificação. Acho que o Alex também é uma pessoa que está bastante atenta nisso, de trazer temas atuais e capacitação para os colegas nesse sentido dessa atualização. Então, eu vejo que é um trabalho bastante de equipe. Queria parabenizar todos vocês, o Fabiano também, que está à frente aí, mas toda a equipe, e dizer assim da seriedade do trabalho de vocês, do envolvimento, e com certeza, esse envolvimento vai repercutir também no modo como esse espaço das bibliotecas é qualificado e atende aos nossos estudantes. Então, queria
parabenizar, desejar um bom evento, né? Que essa exposição, palestra, roda de conversa, acho que também essa diversidade de possibilidades mostra o quanto a equipe está bastante envolvida e preocupada, né? Que esses temas sejam tratados. Então, parabéns, né? Bons eventos, boa palestra hoje, aí, boa conversa, que eu tenho certeza que vai ser, né, com esses maravilhosos hoje. Parabéns. Então, obrigado pelas falas, Fabiano e Úrsula. Então, encerramos essa mesa de autoridades aqui e damos início, então, à roda de conversa como primeira atividade da nossa segunda semana do livro da biblioteca da UFPEL. Então, para essa nossa roda de conversa intitulada Memórias do CISB e UFPEL, gostaria de convidar a nossa bibliotecária aposentada Carmen Lobo, nosso bibliotecário Ubirajara Cruz e a nossa bibliotecária Aline Batista. Nossos 3 bibliotecários, então, eles são graduados em biblioteconomia, mestres em memória social e patrimônio cultural, e a nossa colega Aline, atualmente doutorando no programa de pós-graduação em educação aqui pela UFPEL, a qual eu passo a palavra para iniciar a nossa roda de conversa. Sejam todos bem-vindos e vamos ficar atentos às memórias de vocês para a gente que está chegando agora na nossa UFPEL, ter um pouquinho de aprendizado com vocês. Uma boa roda de conversa. Obrigado. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Estão aí nos prestigiando, tá? Eu sou uma pessoa tímida, estou um pouco nervosa para falar aqui, mas é um prazer imenso poder dividir essa roda de conversa com a Carmen, que foi uma pessoa que sempre me inspirou desde que eu fazia estágio na UFPEL, depois a gente trabalhou um tempo juntos. O Bira, que é o nosso colega mais antigo no cargo, hoje em dia. Então eu vou começar apresentando. Primeiro vou fazer uma pequena fala sobre memória, assim, só para trazer no contexto, né? Que a memória ela é um fenômeno coletivo e social. É uma composição, pois o que guardamos são lembranças. Quando nos a recuperar os fatos acontecidos a partir da memória, recorremos a essas lembranças e, aos poucos, através dela, vamos reconstruindo o passado. Tá? Então, eu vou começar falando do hoje, tá? De como é a nossa estrutura atual, que todos mais ou menos conhecem, né? Hoje em dia, a coordenação de bibliotecas ela é ligada diretamente ao gabinete da vice-reitoria e nós somos 6 bibliotecas no momento e temos outros setores ali que compõem o sistema, né? Que são setores de apoio, a secretaria da CEBIB, o setor de aquisição, o repositório, o núcleo de apoio aos periódicos, o comitê de automação, e temos também a comissão de acessibilidade e inclusão e a comissão de comunicação e marketing. Tá? Bem legal, mas não foi sempre assim. Tá? Eu resolvi começar, então, pela atualidade, e agora nós vamos lá para 1969, quando tudo começou. Lá, todos sabem, 1969, no Estatuto da Criação da Universidade, tem a figura central como um órgão complementar da instituição. Então, quando surgiu a UFPEL, antes de surgir a UFPEL, já existiam 5 faculdades, de agronomia, de odonto, de direito, de medicina e o KVG. E todas elas tinham bibliotecas. Então, nessa época, a biblioteca era subordinada ao instituto. No caso, a da FAEM era subordinada à FAEM, do direito ao direito. Não existia uma coordenação. Dessas bibliotecas, apenas a da FAEM que tinha uma bibliotecária, que ingressou em 1946
e se aposentou em 76. Então, sobre a Biblioteca Central, ela foi criada no papel em 1976, ela não existiu de fato. Tá? Depois, ela era uma pequena sala localizada no ICH, quando o ICH era lá no campus Capão do Leão, que atualmente é o prédio da biotecnologia. O prédio que foi projetado para ser biblioteca, então, ele foi entregue em 1978, pois ele estava sendo utilizado pelo CTG da universidade antes disso. Quando lá para a criação da biblioteca, teve a nomeação de uma bibliotecária. Depois, em seguida, ela saiu e o diretor da Biblioteca Central, então, foi o professor Gilberto Gigante. Carmen, quer falar alguma coisa desta parte? Tá muda. Agora estão me ouvindo? Queria iniciar minha fala agradecendo o convite do Fabiano. É um prazer revê-los, né, depois desses 7 anos aposentada. Em relação a essa parte que tu falou, o que eu tenho a dizer é que a única coisa que me chama atenção é exatamente o que acontece muito durante as gestões, né, a falta de prioridade nas bibliotecas. Foi criado em 76, mas só depois de 2 anos é que o prédio passou a ser realmente da Biblioteca Central. E o meu início na universidade foi em 79, então nessa parte aí eu não tenho muita memória. Eu estou ainda com os teus estudos, aprendendo com os teus estudos. Tá, aí o diretor foi o professor Gilberto da Costa Gigante, se eu não me engano, ele era professor do ICH, né? Isso. Aí, tá. Depois, então, que teve a estrutura da Biblioteca Central, então ela foi ligada diretamente à reitoria e as bibliotecas que eram dos institutos ficaram subordinadas à Biblioteca Central. Ali tem a foto do prédio que chamam de Redondo, que era onde foi destinado para a biblioteca. Essa foto aqui é dos alunos em 1978, alunos no salão de leituras da Biblioteca Central. Então, nesse prédio redondo que chamam. Eu acho engraçado. Sabe qual é a curiosidade desse prédio? Ele tem o desenho de uma fechadura, do buraco da fechadura. É o redondo e aquela parte comprida ali para trás, que é bem exatamente o buraco de uma fechadura. Sério? Tá. Então, quando a biblioteca foi... Oi. Dá licença, uma outra curiosidade que o pessoal chama ele de raquete também, porque ele lembra uma raquete. Ah, é? Pô, eu não sabia dessas nomenclaturas. É cheio de apelidos a nossa antiga biblioteca. Raquete é legal. Tá. Então, quando a Biblioteca Central foi para esse local definitivo, o professor Gilberto foi dispensado do cargo de diretor e aí nós tivemos um bibliotecário como diretor. Então, exatamente. Depois, então, vou fazendo cronologicamente, tá? Em 1978, foram criadas 3 novas bibliotecas. A Biblioteca Setorial da Educação Física, do Instituto de Ciências Humanas e da Faculdade de Educação. Quando se criou essas bibliotecas, então, começaram a chamar sistema de bibliotecas e serem regidas por um único regimento. Essa novidade foi trazida pelo diretor da biblioteca, que veio da cidade de Marília, São Paulo. São Paulo, isso. Tá. Então, depois, a Biblioteca Central também durou pouco tempo. Em 82, ela foi extinta. Tá? E foi criado o Centro de Documentação e Informação, com a estrutura estabelecida ali por uma portaria,
E aí, então, como ficou? Esse centro de documentação e informação foi para dentro da reitoria, do prédio da reitoria, e aí ele teve duas subdivisões, que era o setor de assessoria de documentação e o setor de informação técnica, que nessa informação técnica ficava a editora e a gráfica, e no setor de documentação ficou, então, a coordenação de bibliotecas e as bibliotecas setoriais, que eram, como eram chamadas. Nesse tempo, quando não teve biblioteca central, então se tinha uma bibliotecária, que, se eu não me engano, era da FAEM, que ela fazia o meio campo entre as bibliotecas e o CDI. Ela não tinha um bibliotecário-chefe, tinha uma bibliotecária que era responsável por fazer os trâmites necessários. Então, lá em 1986, a biblioteca do campus, que ela tinha poucos servidores, tinha um servidor e 6 bibliotecários. Então, se tinha necessidade de pessoal para poder poder atender de forma satisfatória as bibliotecas. E aí, nesse tempo, optou-se por dividir as bibliotecas. E aí, as bibliotecas que eram... A biblioteca do Campus Capão, então, ela foi dividida em 11 bibliotecas, e aí onde cada unidade se dispôs a disponibilizar um servidor para atender nas salas. Na verdade, não eram bibliotecas, eram umas salas de leitura que foram adaptadas para ser biblioteca. Aí, Carmen. Aí foi realmente o caos do sistema de bibliotecas, porque a gente passou a ter salas de aula transformadas em bibliotecas, sem estrutura, sem o pessoal adequado assim, e treinado, né, para fazer um bom atendimento para os nossos alunos, e bibliotecários insuficientes também para atender tudo isso. Então, todo o quadro de pessoal bibliotecário teve que ser dividido em 2 ou 3 bibliotecas para atender, então saía de porta em porta atendendo as mini bibliotecas, e não deu certo. A única coisa que a gestão da época conseguiu um alívio foi que os diretores cederam, né, o funcionário, então o sistema de bibliotecas não ficava mais pressionando a reitoria para fortalecer o quadro de pessoal, né? Mas não deu certo, foi por pouco tempo. Sim, era complicado também, que a gente estava comentando outro dia, a aquisição de livros, né? Porque tinha que adquirir o mesmo livro para várias bibliotecas. Exatamente. A parte básica, né, os anos iniciais, o primeiro e o segundo ano de cada curso, exigiu que todas essas 11 salas tivessem o mesmo acervo. Então, não fortaleceu no número de funcionários, mas deu uma despesa muito maior na compra de acervo. Essa estrutura durou cerca de 3 anos. E aí, a partir dessa estrutura, caiu o termo setorial que se usava antes. Na documentação anterior, se usava uma biblioteca setorial. Então, eu coloquei um organograma, assim, mais ou menos para visualizar, então, como ficou esse setor de 11 bibliotecas do campus, que uma biblioteca virou 11, aí ficou a Biblioteca da Agronomia, da Engenharia Agrícola, Veterinária, Química e Geociências, Nutrição, Física e Matemática, Ciências Domésticas, Biologia, Meteorologia, Sociologia e Política e Letras e Artes. Cada curso e cada instituto teve a sua biblioteca. Isso. E aí, na cidade, veio a Biblioteca da Arquitetura, que era no Capão, isso, né? Veio para a cidade a Biblioteca da FAMED, da Odonto, do Direito, da ESEF, da Faculdade de Educação, do ICH e do KVG. Então, nós ficamos em 19 bibliotecas. Como eu falei antes, ela teve pouco tempo, então cerca de 3 anos.
em 1989, então tem um projeto de criação da Biblioteca de Ciência e Tecnologia, que é da autoria da Carmen, é na gestão dela, então, que a proposta era de unir esses acervos do IFM, do IQG, da meteorologia, das ciências domésticas, da nutrição e do IB, unir todos esses acervos em uma sala lá no IB, e passaria a se chamar Biblioteca de Ciência e Tecnologia, que é a nossa Biblioteca de Ciência e Tecnologia que nós conhecemos até 2022. Lá naquele prédio foi o diretor que disponibilizou um espaço maior para a gente poder aglutinar esse acervo novamente. Aí passamos a ficar com a Biblioteca de Ciência e Tecnologia e a Biblioteca do Campus, ou da Agronomia já era. Isso aí, ao mesmo tempo, o projeto para a criação das ciências agrárias, ficar só com duas no campus. Isso. Aí, em 1990, então, tem o projeto de mudança do local das ciências agrárias, da Biblioteca da Agronomia, era na época, que ela era no terceiro andar lá da FAEM, e o projeto era de mudar ela para o térreo, para o Salão H, que chamam de Maracanã. Queres falar? Ali foi também um projeto difícil de ser aprovado, porque essa sala era o único local dentro da agronomia que teria espaço para aglutinar todo esse acervo, né? Reunir todo esse acervo. E essa sala em especial era assim, a menina dos olhos da agronomia, porque era a sala de provas da agronomia, que cada ano entravam 100 alunos, então não tinha outro local onde fazer as provas e ter os alunos assim em distância um do outro, né? Mas depois de bastante conversa, a gente conseguiu fazer com que eles cedessem esse local. Sim, que é onde foi a Biblioteca de Ciências Agrárias até 2022 também. Aí, quando desceu a Biblioteca da Agronomia, se uniu a Engenharia Agrícola, a Veterinária e o IQG, que era para se reunir com a Biblioteca de Ciência e Tecnologia, acabou reunindo com a Agronomia e aí formou a Biblioteca de Ciências Agrárias, que era aqui nesse local, mais ou menos. Isso, né? É bem esse quadrado da esquina aí, ó. Sim. O prédio. Aí era o Maracanã. Carinhosamente intitulado Maracanã. Vamos para o próximo. Tá, então o nosso processo de informatização das bibliotecas, ele começou em 1990. Pasmem, né? Pasmem, em 1990. E eu vou passar para quem tem mais propriedade do que eu para falar desse processo, que são vocês os dois aí. Esse processo se iniciou com o convite da FURG, que estava desenvolvendo esse projeto lá na universidade deles, junto com a Fundação Getúlio Vargas, e eles precisavam se expandir para começar a divulgar esse trabalho. Então, eles nos convidaram, foi bem no período também que eu fiz a especialização, e meu tema era esse também. Então, eles nos convidaram e a gente, claro que aceitou, né? Porque era um trabalho muito difícil de ser iniciado, e lá já estava tudo pronto. Então, se trouxe para cá o SAB, que na nossa universidade chamou-se CASBIB, e foi iniciado o processo com um projeto piloto na Biblioteca da Instituto de Física e Matemática, que era uma das que eu coordenava. E na época não se tinha essa facilidade da internet, né? Então tudo era feito por cabeamento. Como a Biblioteca da Física e Matemática ficava dentro do prédio do Centro de Processamento de Dados, então era só puxar um cabo, colocar o terminal e iniciar o cadastramento do acervo. Porque tudo que dificulta uma informatização de uma biblioteca é tu cadastrar o acervo, para depois iniciar os outros processos. Então, esse processo foi iniciado. E logo em seguida, de 90, 91, foi
que aconteceu a junção das bibliotecas que hoje o Bira coordena, que é a Ciência e Tecnologia, agora a Biblioteca do Capão do Leão, que também era próximo ao Centro de Processamento de Dados. Então, o que se fez? Uniu as bibliotecas e o Centro de Processamento de Dados fez o cabeamento de um prédio ao outro, acho que foi subterrâneo, né, Bira, que eles fizeram. Acho que o Bira não está nos ouvindo. Estou ouvindo, sim, eu estava ligando o microfone. Sim, foi subterrâneo, foi ligado o nosso prédio com o Centro de Informática, que hoje é SGTIC, e foi aí que foi possível informatizar a nossa biblioteca. E um detalhe, né, Carmen e demais colegas, bom dia a todos, primeiramente. Na época não tinha nem internet, a gente era bitnet, era um negócio bem mais antigo, que não era internet, uma rede militar americana que estava aqui. Isso. E aí, então, iniciou a informatização da biblioteca do Bira, só que a dificuldade nossa é que nós estávamos numa cidade e o resto do campus em outra cidade. E tudo tinha que ser feito através de fibra ótica. E aí foram se passando os anos, e não se conseguiu fazer essa ligação do campus Capão do Leão com o campus cidade. Então, foi se passando, 10 anos, 15 anos, e não paramos no cadastramento do acervo. Esse início todo foi feito assim com tudo muito rústico, né? Se fazia planilhas manuais para ser encaminhada para a digitação. Então, era o fortalecimento dos dois setores, né, da informática e da informação, se unindo para que isso acontecesse. Mas o grande incentivador e que nos deu todo esse suporte foi a FURG nessa época. Lá se chamava Núcleo de Processamento de Dados. Era Isso, núcleo de processamento, centro de processamento de dados. Centro de processamento de dados, que levavam as planilhas, assim, ó, pacotes e pacotes de planilhas feitas à mão, com o nosso acervo para ser digitado no Centro de Processamento de Dados da FURG. Isso aí se levou mais de 12 anos fazendo esse trabalho, até que chegou um momento, claro, que eles disseram, não, agora chega. E nesse período foi que já iniciou, já sendo possível o contato campus do Capão do Leão com o campus cidade. Aí o Bira tem mais conhecimento dessa área. Como é que foi, Bira? Foi lá pelos anos 2000, acho, né? Foi por aí, mais ou menos. Carmen, mas aí nós temos que deixar também a Aline chegar nos anos 2000, hein, que a gente está ainda em 90. Nós temos 10 anos ainda para chegar nos anos 2000. Tá, mas só para curiosidade dos nossos colegas novos que não sabem, a gente pegava as fichas do catálogo, do catálogo manual, passava para a planilha utilizando o MARC. Graças a esse trabalho inicial nosso, que desde lá da década de 90, utilizando o MARC, foi possível a gente chegar hoje ao Pérgamo com muita facilidade. Mas isso aí a Aline vai conduzir a conversa, né? Mas é importante isso. Desde o início a gente utilizou o MARC, copiando, fazendo aquelas planilhas manuais para depois serem digitadas, mas sempre utilizando um padrão de catalogação por computador. Isso é importante dizer, porque hoje mesmo eu estava olhando ali a estatística da Aline, nós temos 233 mil volumes e nenhum cadastro foi perdido, foi passando de uma base para outra, migrando de um software para outro, e não se perdeu nunca nada. Esses dados todos foram aproveitados. Sim. Ali em 92, então, como tu me contou, eu coloquei ali, Carmen, que tu foi toda orgulhosa no Congresso de Biblioteconomia apresentar, então, o SAB 2,
em 1992, e também 92 foi o ano de implantação das pesquisas de referência em base de dados informatizadas em CD-ROM. Só para constar. Esse também foi um grande avanço, né? Que a gente deixou de dar a informação do que estava sendo publicado para o nosso usuário através daqueles livros imensos, abstracts, que chegavam, pesados, complicados, que tu conseguia dar 2, 3, 4, 5 no máximo as referências para eles do que estava sendo publicado no mundo. E aí, com a implantação dessa base de dados em CD-ROM, iniciou-se um processo de ter acesso ao que era publicado no mundo todo. Era uma coisa assim espetacular para a época. Sim. Vou contar mais uma curiosidade para o pessoal, é que em 92 foi o ano que eu ingressei na universidade, foi quando a gente começou a utilizar as bases de dados. A primeira, eu acho que foi a Medline e o Life Science. E o interessante é que os primeiros leitores de CD-ROM que vieram para nós eram enormes, hoje são gavetinhas nos computadores, nem são mais utilizados, né? Mas o nosso primeiro leitor de CD-ROM, que viria para a Biblioteca de Ciência e Tecnologia, ficou preso na Receita Federal em Rio Grande, porque ele veio importado dos Estados Unidos, e a Receita Federal não tinha a mínima ideia o que era aquilo e para que ia se utilizar. Então, a gente tinha já os CDs, que eram caríssimos na época, me parece que $2.000 cada CD da Medline. A gente tinha os CDs e não podia fazer leitura, porque o nosso leitor estava preso na Receita Federal. Lembra disso, Carmen? Isso, exatamente. Todo mundo assustado. O que é isso? O que pode ser isso? Era conhecimento, informação. Exatamente. Isso, né, Bira? Informação assusta. E isso se conseguiu através de um projeto da FAPERIX, te lembra? Não foi dinheiro próprio da universidade, foi tudo através de projetos aqui do Rio Grande do Sul, FAPERIX, né? Isso. Sim, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Isso. Eu não sei se todos os colegas sabem do colega Bira, que foi o criador do primeiro site de bibliotecas do Rio Grande do Sul. Conta aí um pouquinho, Bira. Foi bem interessante, porque eu estava terminando a minha especialização e não estava fazendo ainda a especialização, e quando a gente estava saindo da BitNet para a internet. E aí eu vi uma possibilidade das bibliotecas tomarem um protagonismo, porque eu me lembro uma coisa que o nosso reitor, na época que eu entrei, o professor Gigante, ele sempre dizia que o trabalho que nós fazíamos, ele ficava engavetado, e que estava na hora dos bibliotecários agirem como galinha, cantar para mostrar os trabalhos. E eu vi aquela oportunidade da gente criar um site das nossas bibliotecas, e foi feito o site da Biblioteca Ciência e Tecnologia, que funcionou até o início desse ano. Deixa eu te dar um adendo aí. A frase dele foi assim: parem de ser galinhas, não, parem de ser patos que botam o ovo e fica quieto. Sejam galinhas que botam o ovo e faz um cacarejo que todo mundo sabe o que está acontecendo. Isso mesmo, foi isso mesmo. E então foi nessa época que a gente lançou o nosso site, já em 94, e na época eu também, já que estava fazendo o site da biblioteca, fiz o primeiro site da universidade e o primeiro site da cidade de Pelotas. Foram todos trabalhos da Biblioteca Ciência e Tecnologia. É legal. Bom, maravilhoso. Vou passando, porque senão a gente fica... Já estamos na metade do tempo, hein? Vamos lá. Eu já pulei para o ano 2000, mas espera aí que tem... Não, mas tá certo. Então, lá no ano 2000, então, teve o projeto de união ali das bibliotecas da cidade para a inauguração da Biblioteca de Ciências Sociais, que era lá no 3º andar do prédio do ICH. E aí uniu a biblioteca da FAURB, do ILA, da FAI, do ICH, do ISP e o acervo da Faculdade de Ciências Domésticas, que veio do Capão para a cidade. Antes de eu seguir, eu lembrei que eu esqueci de falar
que em 2004 também, era no slide anterior que eu não falei, teve a implantação do TED, que era o Sistema de Publicação Eletrônica de Teses e Dissertações, que o Bira até me contou que foi feito um estudo piloto com 3 cursos, né? O Ciência e Tecnologia de Sementes, a Biotec e a Meteorologia. Queres falar um pouco sobre, Bira? Eu pulei o slide. Não, mas tu tá na ordem ali. A gente está em 2000, tu falou 2004. Abafa, eu estou perdida. Bugou. É muito número. É muita história. Muita história. Então eu peguei uma citação de um relatório da universidade que fala sobre a Biblioteca de Ciências Sociais ali, que diz: tendo sido objeto de permanente atenção da reitoria e das unidades, a melhoria e ampliação do acervo bibliográfico foi uma das principais metas no último ano da gestão, quando executou-se o projeto de instalação de ampla biblioteca no campus das Ciências Sociais, atendendo os cursos de Pedagogia, Geografia, História, Filosofia, Economia, Ciências Sociais, Administração, Turismo, Letras, Artes e Arquitetura e Urbanismo. Então, teve um planejamento. Acredito que ao contrário do que aconteceu quando tiveram lá as 19 bibliotecas, que foi dizer, vai ser assim, a Biblioteca de Ciências Sociais ela foi planejada para a reunião dos acervos. Exatamente. E aí, no ano 2000, então, a nossa estrutura era essa. Tinha 8 bibliotecas ligadas à divisão de bibliotecas, que era ligada ao DDE, que é o Departamento de Desenvolvimento Educacional, que era ligado ao PRG, que era ligado à reitoria. Eu não sei se vocês querem falar sobre o ano 2000. Eu só quero colocar também uma curiosidade aí, ó. Esse organograma, na realidade, ele para dentro da estrutura oficial da universidade, sempre na coordenação das bibliotecas. A biblioteca e os bibliotecários é como se não existissem, porque como eles não querem dar cargo de chefia para os bibliotecários que atendem aqui os setores, que na realidade fazem gestão dentro das bibliotecas, na estrutura, agora não sei na atual, né, que eu estou falando lá do meu tempo, não existe. Então, tu vai lá no organograma da universidade, sempre para ou na divisão ou na coordenação, no núcleo de bibliotecas, mas as bibliotecas nunca constam dentro do organograma. E elas constam aqui porque a gente colocou, mas a editora não tem, realmente. A gente faz elas existirem, né? A gente insiste, brasileiro, vai lá e bota. Pois não só para complementar aí o que a Carmen falou, não, ainda permanece assim. Nós temos só a coordenação de bibliotecas, depois nós temos as bibliotecas das unidades, vamos dizer assim, mas não tem chefia. Até acho que cabe uma discussão aí para um próximo momento de atualizar o regimento e aí se pedir, né? Se colocar para. Até houve, tu sabe que na gestão anterior do Pedrinho houve essa tentativa de colocar a biblioteca e o bibliotecário como FG9, eu acho que era, né? Sim. 8 ou 9. E aí a gente fez uma reunião e agradecemos a honra de ter essa chefia, porque achamos humilhante aquele convite a pertencer ao organograma da universidade e não ter nenhuma valorização do bibliotecário na época. Em seguida, depois foram extintas aquelas FGs, né? Isso. E aí, nem lembro se, eu acho que um mês chegamos a receber, eu não lembro direito. Acho que não. Não, foi recolhido, não aceitamos, né? Não aceitamos. Foi retirado. Eu quero que vocês falem um pouco sobre o que se pensava nos anos 2000, porque quando a gente conversou antes, vocês falaram uma série de coisas a respeito do bug do milênio que se falava. Naquela época já era... Como é o nome, Bira? Era internet já, né? No ano 2000, não, ainda no ano 2000 a gente ainda estava na BitNet. E como o computador era um mainframe, um computador de grande porte, mas memória muito pequena, o bug do milênio era o grande monstro para nós, porque poderia dar erros, que a gente não usava o ano com 4 dígitos, só 2 dígitos, né?
Então, a gente achava que não, todo mundo achava que iria dar um grande problema, e tivemos que alterar todas as bases de dados para passar de 2 dígitos para 4 dígitos o ano, e foi meio problemático, mas passamos de boas, assim, não aconteceu nenhum problema conosco. Com a nossa base de dados. Não, nossa base de dados ficou intacta. Mas naquela época já não era internet, já não estava dentro do Windows, o BibNet? Não, o BibNet ainda não existia, né? Não. A gente usava o SAB 2 dentro dos computadores, dos PCs, mas através de uma interface que a gente utilizava, mas era o SAB 2 por dentro do computador ainda. Já era aqueles IBM, aquelas coisas? Não, já era PCs, mas a gente usava um emulador de terminal dentro do PC. Tá, estou lembrando. Tá, e lá no centro de informática eram os IBMs ainda? Eram os IBMs ainda. Aquelas peças gigantes com aqueles computadores enormes, né? Isso, com refrigeração o tempo todo, refrigeração por baixo, pelo piso, para refrigerar o computador. Foi aí nos anos 2000, início dos anos 2000, que teve aquele problemão que poucos lembram, que o mainframe deu problema, a universidade não queria mais mantê-lo, e as bibliotecas ficaram um bom tempo sem sistema algum. Não tinha, e como a gente já tinha aposentado os catálogos de papel, eu já estava utilizando o SAB 2 para tudo, nós ficamos sem informação nenhuma. Os catálogos das bibliotecas eram na cabeça dos bibliotecários. Se eles lembravam onde estava o livro na estante, ele procurava. Se não lembravam, não tinha como achar, porque nós não tínhamos mais catálogo. Lembra disso, Carmen? E demais colegas da época. Foi assustador aquele período. Tu tinha que encontrar o acerto para dizer assim, na unha. Ia catando, não tinha catálogo, não. Foi terrível aquela época. Foi. Agora eu cheguei onde eu já tinha falado antes, do TED. Mas em 2002, aí nas minhas pesquisas, eu achei um projeto de informatização das bibliotecas com a criação do BibNet. Acho que nesse projeto era a Cláudia, Carmen, a Bia, o Bira e um homem do centro de informática que eu não lembro o nome. Vocês... O Ricardo. Era o Ricardo. Isso. Paulo Ricardo. Isso. Aí, então, quando foi lançado o BibNet, que acho que muitos de nós usamos, ele tinha o módulo de cadastro de acervo, mas não tinha o empréstimo, né? Tinha o cadastro para nós e para o aluno ele tinha pesquisa. É isso, né? Exatamente. Sim, aí, então, desde 90 que vem nessa... Aqui já estamos em 2008 e ainda não foi informatizado de fato. Do TED eu já falei anterior. Então, em 2009, optou-se por abandonar a tentativa de construção de um software e ir em busca de outro sistema que atendesse a demanda. Como dizia o Bira nas reuniões, né, Bira? Qual era a tua frase? Vamos parar de inventar a roda. Vamos parar de inventar a roda. Porque o grande problema do BibNet não seguir na frente, porque só tinha o Ricardo como programador e o resto eram estagiários. Quando os estagiários estavam começando a tomar conhecimento de como funcionava, eles saíam fora e a gente ficava sem quem programasse, tinha que começar um novo estagiário, começar tudo de novo, reaprender. E um detalhe que a Carmen lembra bem, eles queriam fazer do jeito deles e não do jeito que a gente dizia que tinha que fazer. Então, que necessitava, né? Do jeito que necessitava, na realidade, né?
Exatamente, do jeito que necessitava, é verdade. E outra curiosidade também, que nesse período começaram os estudos, né, para compra de um novo software já pronto, se chegou à conclusão que entre o analista de sistema e esses estagiários, a universidade gastava mais de R$ 6.000. A manutenção do software escolhido custava R$ 550 mensais. Claro que tinha a compra inicial do software, né? Mas a manutenção, aquilo que era gasto por mês pela universidade, passava de R$ 6.000 para R$ 550. Então, não tinha justificativa, né? Sim. Bom, ainda não chegamos pela ordem cronológica, ainda não chegamos na informatização. Então, em 2009 foi extinta a divisão de bibliotecas, então passou a se chamar Núcleo de Bibliotecas. Em 2010, através de uma parceria com o IBICT, foi criado o Guaiaca, né, o nosso repositório institucional. Meu filho mais novo, que eu mexo, que eu amo ele. Ele tem esse nome em alusão ao cinto usado pelo gaúcho para guardar seus pertences. Claro, a gente aqui sabe, mas eu já apresentei ele fora do estado, que eu tive que explicar o que era a guaiaca. E ficou bem característico, né? Guardar os seus pertences, guardar a produção da universidade. Sim. Em 2010, então, a biblioteca do KVG passou para o IFSUL e se começou o planejamento para a biblioteca do Campus Porto. A biblioteca que é ali no prédio da reitoria, hoje. Que também é minha outra filha, que eu mexo, que eu gosto muito dela. Então, ela foi inaugurada em 22 de novembro de 2011 e abriga atualmente o prédio da Coordenação de Bibliotecas. Bira, fala um pouco, que foi tu que participou. Eu já peguei ela pronta. Foi bem interessante, né? Nessa época, a coordenadora do sistema era a Eleonara, e o sistema funcionava ainda aqui no campus Capão do Leão, o sistema de bibliotecas, e nós fomos chamados lá em 2008, foi 2008, nós fomos chamados lá para ver o local onde ia ser construída a biblioteca, e nessa foto que tem aqui mostra já a biblioteca como um único prédio. Na verdade, ela eram 2 prédios. Ali onde está a placa, o FEPEL Biblioteca, era o setor antigamente no ângulo era o setor de geração de energia, e o outro prédio era a lavanderia e depois foi garagem, e foi criado um anexo ali, onde é a entrada, e o balcão de empréstimo, foi criado aquele anexo que uniu os 2 prédios e formou um prédio único que hoje é a biblioteca. O acervo inicial dessa biblioteca foi da Faculdade de Enfermagem, da Faculdade do Instituto de Letras e Artes, e aqui do campus Capão do Leão, que foram os acervos da nutrição e da ciência da computação. E os primeiros bibliotecários foram nessa biblioteca, fui eu e a Bia, e nós ficamos nos dividindo entre a Biblioteca Ciência e Tecnologia e a Biblioteca do Ângulo, até tu chegar, né, Aline? Que aí a gente, acabou a nossa ida e vinda para o campus. Porque quando eu trabalhava de manhã aqui, a Bia trabalhava lá no Ângulo, e assim a gente ficava se trocando entre as 2 bibliotecas até tu chegar. Sim. Então eu coloquei aqui só para ter uma noção do primeiro momento ali os cursos que foram agregados à biblioteca, que foi a nutrição, gastronomia, letras, a informática, que eu não coloquei aqui, enfermagem, engenharia de materiais e engenharia hídrica. Isso bem no inicial. Depois, num segundo momento, ela virou uma mãe, e aí ela foi atender mais cursos. Aí vieram os cursos que eram era ciências domésticas, depois virou faculdade de administração e turismo, e hoje o CCSO. E aí veio a administração, veio o turismo, veio processos gerenciais, gestão pública, economia, geoprocessamento, jornalismo, e todas as engenharias ali, se não me engano, são 12 engenharias. Então ela passou a abranger assim, um monte de cursos. Acho que hoje das ela ciências domésticas. Pode falar.
Das ciências domésticas, parte das ciências domésticas ficou aqui no campus, que é o curso de Química de Alimentos e Tecnologia de Alimentos. E a outra parte foi para ir para o Ângulo. Uma época ela era administração hospitalar e hoteleira e administração. Agora, eu estou olhando esse teu esquema aqui e estou lembrando do meu estudo de mestrado, que foi a criação da biblioteca retrospectiva na universidade. Isso aqui mostra a necessidade, porque foi planejada a biblioteca para abrigar 6 cursos. Hoje, abrigam quantos, Aline? Tu contou aqui? No Porto. Mais de 30. Mais de 30. Como um mesmo espaço vai conseguir aglutinar acervos de 6 para 30? Então, a biblioteca retrospectiva era exatamente para não ter necessidade de aumento das bibliotecas ativas, para um lugar que não se chamaria depósito, mas seria um local onde tu poderia tirar o acervo em desuso, não descartando, porque é memória, é história, e ele ficaria organizado num local que esse sim seria o único de crescimento. Tá indo demais, tá crescendo, então vamos aumentar um único lugar e não 6, 7, 8 bibliotecas, porque chega um momento, imagina ali não sei se vai passar depois os slides de ampliação do acervo, mas a gente teve em 2000 130 mil acervos, né, títulos dentro das bibliotecas, hoje está em 230 mil. Como guardar esse acervo num mesmo espaço que foi planejado para 6 cursos se hoje está abrigando 30? Né? Não tem, é uma coisa impossível de administrar. Bom, vou seguir então. Então, chegamos na informatização depois de 21 anos, então. Em 8 de agosto de 2011 entrou o Pérgamo, que em apenas 2 dias foi migrado e o sistema entrou em atividade, graças a sempre ter vindo organizado, sempre ter vindo em marketing, tivemos poucas coisas a arrumar. Aí eu passo para vocês. Esse foi o grande orgulho, né? O Pérgamo teve a sua, eu acho que essa contratação em 2009, né? E dali iniciou, foi uma burocracia imensa, né? Até ser aprovado, aquilo foi muito tempo entre conversações, né? Entre as duas universidades. E também temos que fazer aqui um adendo e agradecer a Eleonara, na época, e o professor Paulo Ferreira, né? Ferreira. Ele foi o grande mobilizador de se conseguir fazer a contratação do Pérgamo, porque na época tinha que fazer licitação, não podia ser uma compra direta. Então, passou por dentro do setor jurídico, passou por várias outras instâncias, até que conseguiram entender que o sistema era aquele que nos atendia. Não adiantava ser o A, o B, o C, tinha que ser o D, que era o Pérgamo. E que era mais barato também na época, né? Dava uma manutenção rápida, um atendimento rápido. Hoje eu não sei como é que se encontra, mas na época era o sistema também que crescia dentro do Brasil e fora no mundo, estava sendo expandido para fora do Brasil também, então atendeu todas as necessidades. E aí o grande orgulho nosso foi que em junho eles vieram para Pelotas, né, iniciar todo aquele processo. 2 dias antes de fazer a inauguração oficial, a base foi migrada e no dia 8, quando a universidade estava de aniversário, se implantou a informatização de fato. Tudo funcionando bonitinho. Todos os servidores, bibliotecários, todo mundo treinado, contento, né? E tudo funcionou bonitinho. Depois de 21 anos. Completou maioridade, né? Ele já era maior de idade.
e é sempre bom a gente lembrar que foi graças ao teu empenho que sempre lutou para que a gente trabalhasse dentro dos padrões, principalmente do marketing, desde o início, e sempre fosse uma batalhadora, e todas as equipes dos bibliotecários que abraçaram a causa, e a gente conseguiu fazer essa migração 100% perfeita, né? Com certeza, com certeza. A equipe sempre foi 10. A nossa equipe sempre foi 10. E eu espero que o Fabiano esteja com essa mesma prática hoje. Equipe 10, que aí tudo funciona bem. Não, com certeza, Carmen. É até motivo também dessa roda de conversa nossa, que a gente sempre fala para o pessoal que está chegando hoje, é a questão da valorização de quem passou antes, né? Então, a gente não pode esquecer que tudo que vocês fizeram, tu agora já está aposentado, o Bir é o nosso colega mais antigo aí, a gente não pode esquecer e tem que valorizar sempre o trabalho de quem passou antes, né? Então, eu sempre falo para quem está chegando agora para não esquecer, né? Principalmente as coordenações que passaram antes, enfim, sempre fica algum legado, algum trabalho, né, deixado para as próximas gestões, vamos dizer assim. Então, acho que cabe a mim agora, nesse momento, é tentar também deixar alguma coisa positiva aí depois. Eu vou até fazer agora uma fala, espero que a Úrsula ainda esteja Ela na saiu reunião. já. Ela já saiu. Mas Ela acho que ela está na escuta, né? Fiquei contente de vir aqui agora, nesse momento, conversar sobre essa história das bibliotecas, que também foi um estudo que eu fiz junto com ela, que foi a minha orientadora na época do mestrado. E fiquei muito contente, né, de estar participando agora nesse momento, ela como vice-reitora, e dizer também para a atual gestão da necessidade de dar essa força, né, para o sistema de bibliotecas, que é tão importante. Os alunos não valorizam a biblioteca, mas é dali que nasce o conhecimento deles, né, da onde se propaga, onde eles se aprofundam, né, no aprendizado deles. E hoje em dia, aproveitando aumentar as ferramentas que podem ser disponibilizadas do acesso à informação, né? Hoje a gente está muito no virtual, então tem que fortalecer a compra de equipamentos na fase de inserção da acessibilidade também, né? Isso aí é a base importante hoje da biblioteca. Nem se está muito assim embora o aluno ainda use muito papel, que eu também acho importante, mas tem que fortalecer o Minha Biblioteca, que é, né, a base de dados de livros, que um exemplar atende a toda a universidade. Então, acho que aí a gestão é muito importante nesse momento. Só aproveitar, Carmen, já que tu tocou nesse assunto, que eu acho que a Ursa teve que sair, mas a gente vai depois disponibilizar a apresentação no nosso canal no YouTube. Então, quem não pôde acompanhar todo, algum colega que não conseguiu, depois vai estar disponível lá, tá? Ok. Podem seguir. Tá. Então eu vou seguir, porque senão a gente vai passar da hora. Então, em 2012, foi inaugurada a Biblioteca do Liceu, com a proposta de disponibilização do acervo do professor Mário Osório, que faleceu em 2012. Para quem não conhece, o professor Mário Osório Magalhães era professor da UFPEL, escritor e historiador, importante historiador pelotense, tem vários livros sobre a história de Pelotas. Então, foi inaugurada com o acervo dele, tem uma sala com um espaço denominado Mário Osório Magalhães, e com os cursos do Centro de Integração do Mercosul. Na época eram Relações Internacionais e Hotelaria. Aí era aqui, eu botei uma foto do prédio do Liceu, que era onde tinha o espaço da biblioteca. Em 2013, então, acho importante colocar que foi quando nós passamos a coordenação de bibliotecas, passou de subordinada à Pró-Reitoria de Graduação e foi ligada diretamente ao GVR, que aí foi onde aconteceu uma valorização maior do nosso papel, da nossa coordenação de bibliotecas, né? Um diálogo mais direto com a reitoria. Então, em 2013, aí só coloquei o organograma para a gente ver como ficou. Então, direto ao GVR e com 9 bibliotecas, isso.
Aí, ao decorrer do tempo, então, em 2015, foi criado o Programa de Apoio aos Periódicos, que tem a missão de propor e viabilizar os meios para a qualificação continuada dos periódicos das diversas áreas do conhecimento da universidade. Depois, se eu esquecer de alguma coisa e vocês quiserem, no final, me lembrar, porque é muita coisa para lembrar. Em 2017, então, tem mais alterações, foi extinta a biblioteca do Liceu, então, o acervo foi enviado para outras bibliotecas. O acervo Mário Osório foi para a Biblioteca de Ciências Sociais e os outros cursos do Liceu foram para Odonto. Então, em 2017, a gente ficou entre 8 bibliotecas. Direito, Medicina, Odonto, Educação Física, Ciências Agrárias, Ciências e Tecnologia, Ciências Sociais e Campus Porto. Teve, então, uma mudança de local da Biblioteca de Ciências Sociais, que eu não citei lá atrás, mas a primeira mudança foi em 2013, que a biblioteca saiu do terceiro andar lá do prédio do ICH para uma sala no térreo do mesmo prédio. Na época, eu lembro que foi a questão do peso do acervo que optaram por tirar a biblioteca de lá. Aí ela foi... Estava crescendo muito, né? Sim. Mais cursos se agregando ali, cada vez mais acervo lá no terceiro andar. Isso. Aí ela veio para um prédio, para uma sala no térreo ali do prédio, que era meio estranha para ser uma biblioteca, mas tá, ela permaneceu ali um bom tempo, até a construção do prédio do CEUS, ali que é na frente do prédio do ICH. E em 2017, então, a biblioteca mudou aqui para o prédio do CEUS, no térreo, que é onde atualmente. Aqui coloquei uma foto interna lá do... Esse projeto aí também eu participei. foi o dos últimos. Sim. E aí, em 2022, também tem novas mudanças. Tá? Em junho de 2022, ocorreu, então, a unificação da Biblioteca de Ciências Agrárias e da Biblioteca de Ciência e Tecnologia, que passaram para o prédio novo e teve o nome de Biblioteca Campus Capão do Leão. Ela foi inaugurada em agosto de 2022, mas ela também vem de anos, assim, não foi... É um projeto bem longo. Tu tens o tempo, Bira. Eu lembro que em 2011 ou 12 eu fui no Capão e já existia o prédio, o início do prédio. Sim, em 2011 começou a construção do prédio, teve problemas com a construtora e depois teve uma outra construtora também que não conseguiu terminar o prédio e ele foi finalizado só agora o ano passado. Foi quando a gente veio para cá. 10 anos de construção. 11 anos. 11 anos. Sim. Não sei se você quer falar um pouco sobre como foi a mudança, ou posso passar? Eu acho que passa por causa do tempo, porque seria só algumas curiosidades. Isso, então tá. Ainda em 2022, então, foi extinta a biblioteca da odontologia lá, e o acervo, então, foi incorporado ao acervo da Biblioteca de Ciências Sociais. Tá. Depois no final... eu não tenho o final porque eu botei para o início. Tá, mas então, depois da odonto, nós ficamos na estrutura de 6 bibliotecas. Atual. Que foi lá o primeiro slide que eu coloquei. Porque eu já me perdi, porque eu tinha colocado ele aqui, depois eu botei ele para lá. Aline, só para fazer um adendo à questão da mudança da odonto, além do acervo da odonto, tinham mais 2 cursos, que era hotelaria e gestão ambiental. Então, não foi só o curso da odonto, porque teve um período que os cursos do liceu acabaram indo para dentro da biblioteca da odonto, no caso, né? E aí, quando foi extinta a biblioteca da odonto, esses acervos também passaram para dentro da biblioteca das ciências sociais, né? Só para complementar a tua fala. Sim. Agora a gente já está quase no final dos slides, acho que está bom de tempo. Eu vou falar um pouquinho do repositório, porque eu não posso deixar de puxar a brasa para o meu assado, né? Ele, desde 2010, então, que ele teve estabelecida lá a primeira política de informação, que tem os documentos depositados, artigos científicos, capítulos de livro, trabalho em eventos, teses e dissertações. Em 2014 foi um ano bem importante, porque foi quando nós migramos o TED para o repositório.
e teve um aumento significativo de documentos e de visualizações. E em 2017 também, a editora da UFPEL começou a utilizar o repositório para depositar os e-books e trouxe bastante visibilidade, tanto para a editora quanto para nós. Assim, a editora acho que é a segunda comunidade que tem mais visualizações e downloads do repositório. Aí, só para vocês terem uma ideia, eu botei a evolução dele lá, que nós começamos em 2010 com 34 materiais, e hoje 9.304, que eu mexo com a Simone, que também está no repositório comigo, que até dezembro nós vamos chegar no 10.000. Estamos trabalhando para isso. Aqui eu peguei também um comparativo de servidores que eu achei interessante lá, que eu achei de 2012, procurei de outros anos, mas não achei. Achei de 2012 e aí coloquei um de agora para a gente só ter uma noção de como era. Em 2012, lá eram 10 bibliotecários e 31 auxiliares, assistentes. E hoje, em 2023, nós somos 16 bibliotecários e 23 auxiliares. Só para ter um comparativo de como... Acho que nessa época de 2012 era a época que tinha pessoal contratado. Hoje não tem, hoje somos só concursados. É só curiosidade. Eu também achei interessante trazer a circulação de materiais, porque eu achei... Imagina, lá em 1972, nós tínhamos 5.410 empréstimos. Aí vamos ver o nosso auge, que no ano 2000, 130.635 empréstimos. E eu achei interessante enfatizar ali a época da pandemia. Em 2019, a gente tinha mais de 101 mil empréstimos. Em 2022, que é o ano que saiu da pandemia, 29 mil. Quer dizer, uma queda absurda do número de empréstimos. Mas até fiquei esperançosa que em 2023, nós estamos em outubro, e a gente já está com 44 mil, tá? Já está mais do que teve em 2022. Então, deu uma subidinha, assim. Infelizmente, isso aí é o reflexo, né, da pandemia, da falta de infraestrutura que as instituições de ensino tinham para manter esse ensino virtual, né? Tiveram a universidade mesmo, acho que teve 2 anos parada total para depois reiniciar as aulas virtuais. Então, isso aí tudo foi reflexo, né? Agora precisamos de docentes que fortaleçam isso aí e a gente volte com o nosso aluno interessado, né, em busca da informação. Eu vejo um pouco que nessa época a gente fortaleceu o acervo eletrônico, né? Os e-books, e muita gente adotou. Eu, particularmente, não gosto, eu prefiro o livro físico. Mas muita gente já nessa de pegar, de acessar online, ali já abandonou a biblioteca, né? Abandonou o livro físico. Tu não tem aí a estatística Tu não fez, né, da minha biblioteca? Não. Mas foi a minha biblioteca que segurou as bibliotecas nesse tempo, porque no período de pandemia a gente deu muita assistência para os alunos para a utilização da minha biblioteca. Nós praticamente passávamos o tempo inteiro cadastrando alunos e dando treinamento para eles online, e eu acho que isso aí implica, hoje a gente está com um número bem mais baixo de empréstimos. Muito interessante. Eu fiquei feliz que pelo menos 2023 já está melhor que 2022, porque eu ainda sou uma defensora do livro físico. Eu também. Eu não consigo. O Aline, Bira, é interessante, Fabiano, vocês fazerem essa estatística da minha biblioteca, até para o fortalecimento de novos contratos, né, novos títulos, tudo para a gestão. É importante vocês mostrarem que o crescimento que está tendo o livro virtual também. Sim, perfeito. Até, Carmen, para complementar também esse período da pandemia, nós tivemos ali, acho que foi em outubro de 2021, a Aline me corrija se eu estiver errado, que a gente retomou os empréstimos, não tinha retornado às aulas presenciais, mas a gente começou a fazer os empréstimos por agendamento. E aí a gente conseguiu, através do Pérgamo, o aluno solicitava ali o livro, né?
e a gente usava até uma planilha no Excel para controle desses agendamentos, né? A gente ficou funcionando assim, acho que até talvez abril, né, Aline? Abril de 2022. 22, então a gente funcionou aí com 6 meses quase dessa forma, com as solicitações, né? E até estava funcionando bem. Aí quando a gente fez a reabertura total dos espaços, aí a gente voltou novamente a utilizar da maneira normal. Então ali 2022 a gente pode ver que é um número baixo, né, comparado aos outros anos, tirando ali 1972, 79, mas devido a isso também, então boa parte dos meses do ano de 2022 também estava as bibliotecas praticamente fechadas, né? Sim, esse número representa que o atendimento era bem individualizado, né? Exato. Sim. Bom, deixa eu ver o que mais. E o medo tomava conta ainda de todo mundo, né? Sim, imagino. Sim. Bom, então, acho que já da minha parte estou finalizando. E aí eu comecei falando sobre memória e vou terminar falando sobre memória, já que eu estou estudando nessa roda de conversa. Então, utilizamos os mecanismos memoriais que tem lá que diz o Paul Ricoeur, lá no livro dele, Memória, História e Esquecimento, que é a questão do lembrar, que são mecanismos internos e externos ao sujeito, o relembrar, que é o que nós estamos fazendo, que é um fenômeno marcado pela atividade do sujeito, que o avalia por a lembrança do outro, em um mesmo grupo, que somos nós, e o reconhecer, onde nós somos remetidos aos fenômenos da presença do ausente, onde a memória e a imaginação operam unidas para criar a representação de algo que está ausente, ou seja, o passado. Esperamos ter contemplado as expectativas de todos e só tenho a agradecer a parceria dos colegas aí. Eu fiquei muito feliz de poder fazer essa fala, embora eu seja uma pessoa tímida que não gosta de falar, mas deu, a princípio, tudo tranquilo e eu achei muito legal. Da minha parte é isso. Eu também agradeço o convite do Fabiano. Foi um prazer revê-los, né? Rever a Úrsula, Fabiano, Aline, Bira. E, quem sabe, um próximo encontro vem por aí, né? Muito obrigada, viu, Fabiano? Eu também gostaria de agradecer a honra de estar nessa mesa tão importante assim para nós, desde a Carmen, que é mais do que colega, uma amiga a gente fez a faculdade juntos, depois a Aline chegou um pouquinho depois, e o Fabiano. É uma honra estar junto com vocês. E todos os colegas bibliotecários das outras bibliotecas, eu fico bastante honrado de fazer parte dessa equipe. Então, gente, Carmen, Bira, Aline, queria parabenizar e agradecer vocês pela fala tão rica em conhecimento e trazer essa memória para a gente aqui da UFPEL. Digo aqui particularmente, né, apesar dos meus 10 anos como bibliotecário aqui na UFPEL, eu cheguei em 2021, então quase toda essa história eu não conhecia, então foi realmente falas riquíssimas para a gente e muito enriquecedora. E salientando que o Fabiano tinha falado aqui anteriormente, e sempre lembrando que a gente vai deixar essa roda de conversa gravada para a posteridade, então certamente a fala de vocês vai ficar eternamente gravada aqui para a gente poder sempre revisitá-los de uma forma agregar conhecimento e memórias da nossa UFPEL, das nossas bibliotecas. Gostaria de abrir, então, para quem tiver perguntas, por favor, pode colocar ali no chat e também informa ali nas notas compartilhadas, se puderem colocar os nomes na lista de presença, a gente agradece. Eu deixo um tempinho, então, se alguém tiver alguma pergunta, pode digitar ali no nosso bate-papo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, então, aproveitar esse momento e essa fala de vocês. E eu queria fazer esse entrelaçamento entre memória e as memórias afetivas, né, que vocês têm dentro da biblioteca e da UFPEL. Então, a minha pergunta para os três, né, seria
Qual é a lembrança mais feliz que vocês têm na UFPEL? Se vocês puderem compartilhar com a gente. A minha lembrança mais feliz foi quando eu vim para o UFPEL, porque eu sempre quis, quando eu fazia faculdade, o meu sonho de consumo era ser bibliotecária da UFPEL. Eu fiz concurso e fui para a Unipampa, e nesse tempo eu fiquei estudando porque eu queria muito vir para o UFPEL. Então, para mim, o mais feliz foi ter vindo. A minha lembrança, eu vou contar para vocês, eram as nossas reuniões, porque nós sempre fomos bibliotecários solitários. Ninguém se encontra com ninguém, né? Cada um está na sua bibliotequinha, lá no seu cantinho, não se vê. Você, o Alex, deve sentir isso também, né? Poucos se encontram uns com os outros. Então, as nossas reuniões sempre eram muito ricas, porque era o encontro de todos, o bate-papo, contar meses e meses de não se ver, né? E tocar o trabalho para frente. Essa é a minha melhor lembrança assim, desses períodos. E a minha é como a da Aline também, foi a minha vinda para o UFPEL, porque eu estava, como todos sabem, eu moro em Rio Grande, estava morando em Alta, e estava voltar para a região, quando eu fui chamado na UFPEL, passei no concurso na FURG e fui chamado aqui na UFPEL, e a minha grande alegria foi saber que eu ia poder trabalhar com as colegas de aula, que era a Carmen, a Cláudia, a Vera Ruth, que é uma outra colega nossa que já se aposentou, e a alegria foi ter vindo para a UFPEL. E desde então eu trabalho aqui no campus Capão do Leão, que também é uma grande alegria minha, que eu adoro esse campus aqui. Maravilha, maravilha. Obrigado, gente. Então, a gente teve diversos agradecimentos aqui, eu vou comentar alguns. Por enquanto, a gente não teve nenhuma pergunta. A Catarina agradecer aos três por compartilhar esse histórico, pelo trabalho feito por vocês, que permitiu chegar ao ponto que a gente está hoje. A Giovana disse que foi muito legal ouvir as histórias de vocês e partir desse contexto para um novo tempo. A Daphne também agradeceu a vocês por compartilhar a história do CISB. A Bia comentou que é muito bom lembrar da história das bibliotecas da UFPEL e relembrar os fatos e reconhecer o papel de cada um de nós. A Fernanda deu os parabéns a todos os colegas e foi muito bom relembrar. A Leda também comentou, parabéns aos colegas, foi um maravilhoso relato. Então vocês podem perceber aqui nos comentários do pessoal que foi uma rememoração bastante interessante e que trouxe memórias para o pessoal que já está aqui há mais tempo e a gente poder contextualizar para os novos que estão chegando e os que vão vir ainda aqui na nossa UFPEL. O Ranon também parabenizou pela apresentação de vocês. A Simone também está dando os parabéns para vocês. Aprendeu muito com a Carmen. Orgulho, diz a Simone. Uma coisa que eu não falei, que está na minha tese, mas não posso entregar a minha tese. Mas é um spoiler. É um spoiler. Não, só que ao longo desses anos nós fomos 40 bibliotecários. Tivemos 40 bibliotecários, tá? E desses 4 bibliotecários homens apenas, 3 estão aqui, né? E um que já não é mais da UFPEL, só para constar. Ô, Alex, eu também tenho uma outra colocação, que era o que me motivou muito esses anos todos, era, durante esses 24 anos que eu tive à frente da Biblioteca de Medicina, era tirar a biblioteca de onde ela estava e inaugurar uma nova biblioteca melhor, condizente com o curso da UFPEL. E, em 2009, nós conseguimos realizar esse feito, descer a biblioteca do segundo andar, um novo espaço, né, mais agradável, e desde então, 2009 até 2017, eu não consegui ir embora. Eu fiquei ainda 8 anos já podendo me aposentar, mas eu fiquei lá curtindo esse espaço, porque foram 30 esperando por ele. Então, eu ainda cheguei a curtir mais 8 anos de universidade,
podendo estar em casa já há 15, agora eu estou só há 7 anos. Maravilha. Então, pessoal, reitero então meus agradecimentos e os parabéns a vocês. E eu passo a palavra, então, para o nosso coordenador de bibliotecas, Fabiano, para fazer o encerramento do nosso primeiro dia da nossa segunda semana do livro da biblioteca da UFPEL. Por favor, Fabiano. Então, reiterar o agradecimento que o Alex já fez para a Carmen, para o Bira, para a Aline. Já falei isso para eles e agora falo publicamente que são 3 colegas. Eu tive o prazer de trabalhar com a Carmen. A Aline entrou no mesmo concurso que eu. O Bira é um bibliotecário nosso que está há mais tempo em atividade, né? E aprendo sempre, gosto de ouvir essas histórias. E hoje foi para mim um prazer enorme poder relembrar essas histórias de vocês. Algumas eu participei, outras muito antigas fiquei sabendo até agora, né, na apresentação de vocês. Mas fico muito feliz que vocês aceitaram o convite de estar aqui conosco hoje, né? A Aline, eu sei que está fazendo uma pesquisa, então não teria pessoa melhor para estar aqui hoje, né, dessa temática. A Carmen, né, viveu praticamente tudo isso, e o Bira também acompanhou boa parte, né, também dessa nossa trajetória para a gente chegar hoje até aqui. Com certeza teve muito do trabalho de vocês, né? Então, agradeço, né? Aproveito a oportunidade também para convidar vocês para conhecer nossa exposição lá na Biblioteca das Ciências Sociais, que também tem objetos, fotos que ajudam a contar um pouco da nossa história, né? Vai ficar toda semana lá na Biblioteca das Ciências Sociais, né? Na Alberto Rosa 117. Né? Podem ir lá, a biblioteca funciona das 8 às 21. E também as outras atividades que nós teremos também estão todos convidados a participarem, né? Com o nosso encerramento no dia 27 e a separação dos livros que a gente fez, né? Das obras literárias nas 2 bibliotecas, no Capão do Leão e na Biblioteca do Campus Porto. Então é isso, é agradecer a presença de todos aí. E, como eu falei anteriormente, vai ficar gravada essa apresentação, depois a gente vai colocar lá no nosso canal no YouTube, e depois quem não pôde assistir todo, quem não conseguiu assistir, vai ficar disponível lá. Tá bem, gente? Obrigado, Alex, também por intermediar, todos os colegas que ajudaram a fazer esse evento, né? E vocês por terem mais aceito também, tá bem? Muito obrigado a todos. Obrigada, Até valeu. a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos. Abraço.